Bem-vindos à casa do Pai. E foi também esta mesma afirmação que nos levou a começarmos nos cultos de quarta-feira um tempo tão especial. E incentivo a fazerem uma pausa durante a semana e virem à casa do Senhor. Começamos às 8 horas, pescando qualquer coisa, partilhando uns com os outros, uns trazem algo, e assim nós podemos partilhar, e sobra sempre no fim. E depois mesmo à mesa, às 8h30, nós começamos a palavra do Senhor a ministrar. E é um tempo tão especial de oração, de intercessão. Estamos a orar por irmãos, não só da nossa igreja, mas também de outras igrejas que atravessam momentos de grande tribulação. Esta semana falámos com o pastor Mário Jaime, que esteve aqui quando foi a celebração de homenagem aos pastores, e ele tem estado há dias no IPO, a esposa a fazer quimioterapia, e aquele cancro espalhou-se pelo cérebro, metástases em todo o lado, e não só oramos pela irmã Alice Ribeiro, mas também pelo pastor Mário Jaime, porque quem cuida precisa de forças para dar ânimo. E nós dissemos, o irmão veio do Algarve, esteve aqui a carregar sozinho esse peso. Nós aqui tão perto. A Bíblia diz, quem sabe fazer o bem não o faz, comete pecado. Mas nós também temos que pedir ajuda aos nossos irmãos. Não carregue o fardo sozinho dos problemas. Partilhe. Um poderá não ter disponibilidade, mas outro irmão, alguém, e às vezes até amizades e conhecimentos que temos no hospital podem encaminhar para a pessoa certa. Por isso, os cultos de quarta-feira são tão importantes e incentivamos a fazer uma pausa durante a semana e não reduzir o tempo espiritual apenas ao domingo. Para quem enfrenta tantas tribulações, é duro. Não pode estar, pode conectar-se via Zoom e assim, lá em casa, mesmo estando a jantar, pode estar a ouvir a palavra. Tivemos no domingo do jubileu aqui o nosso irmão pastor Sérgio Gomes, ele que teve que fazer uma cirurgia a um cancro também e que não conhecia muitas pessoas da igreja que estavam a orar por ele e esteve aqui tão feliz, tão contente. É assim, irmãos, vamos levar as cargas uns dos outros. Então o texto tão conhecido da parábola do filho pródigo, o que é que nós podemos dizer de novo? É tão difícil para um pregador falar de textos tão conhecidos. Mas a Bíblia é para ser lida, relida, meditada, porque tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo traz sobre aquele texto que tu, se calhar, já o sabes de cor, vida, visão e consolo para a tua vida. Por isso, olha para a parábola do filho pródigo. Nós vamos ler este texto e recorda e tenta focar no texto e não naquilo que tu já conheces sobre esta história. E diz Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32. Uma parábola extraordinária. Cantamos algumas músicas e não foram escolhidas por acaso. Nós temos a área de serviço de louvor a incomodar os pastores logo a meio da semana. Qual é o tema da mensagem para domingo? Queremos escolher as músicas, as letras, para que se Deus não falar através de uma leitura bíblica, de um cântico, da mensagem, nem que seja uma oração, o Senhor pode usar
para despertar o nosso coração. O tempo que estamos na presença do Senhor é para ouvir, não é para falar, é para escutar aquilo que o Senhor nos diz. Ele deu-nos 2 ouvidos e uma boca. A prioridade é ouvir, escutar. Então a palavra de Deus diz, vou ler na tradução Bíblia para todos, para que possam compreender melhor nesta linguagem. E prosseguiu, um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai, pai, dá-me parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou o que possuía. Depois de ter gasto tudo, e como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Foi pedir trabalho a um homem da região que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o estômago mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si e pensou, tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida querem e eu estou aqui a morrer de fome. Vou, mas é ter com o meu pai. E digo-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Não só pensou, mas diz o versículo 20, levantou-se e voltou para o pai. Mas ainda ele vinha longe da casa e já o pai o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, apertou-o nos braços e cobriu-o de beijos. O filho disse-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser o teu filho. Mas o pai ordenou logo aos empregados, tragam depressa o melhor fato e vistam-no. Ponham também um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam um bezerro mais gordo e matem-no. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e apareceu. E começaram com a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Ao regressar, quando se aproximava da casa, ouviu músicas e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. O empregado disse-lhe, foi o teu irmão que voltou e o teu pai matou um bezerro mais gordo, por ele ter chegado são e salvo. Ao ouvir isto, o filho mais velho ficou zangado e nem queria entrar. O pai saiu para o convencer, mas ele respondeu, sirvo-te há tantos anos sem nunca ter desobedecido às tuas ordens e não me deste sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Vem agora este teu filho que desperdiçou o teu dinheiro com prostitutas e mataste logo um bezerro mais gordo. Meu filho, respondeu-lhe o pai, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso fazermos uma festa e alegrar-nos, porque o teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e reapareceu. Lembro que no versículo 12 diz, o mais novo pediu ao pai, pai, dá-me parte da herança que me pertence. E diz o texto que o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Não só entregou os seus bens a um filho,
repartiu pelos 2 filhos. Isto é importante os irmãos registarem para podermos entender. Uma parábola que conta a história de 2 filhos, mas que na verdade o mais importante, a personagem mais importante não são os filhos, é o Pai. É Deus. É o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Senhor dos céus e da terra. O pai tinha 2 filhos. O mais novo parte, sai de casa para longe, distante da casa do pai. O mais velho continua em casa, ajudando o pai. Mas quero-vos dizer que ambos os filhos encontravam-se distantes do coração do pai. Quer o mais novo, quer o mais velho. O mais novo queria sair, procurava uma fuga. O mais novo sentia-se incompreendido, injustiçado e também estava magoado, ferido com o seu pai. O mais velho era movido pela inveja ou incompreensões. Mas, meus irmãos, esta história não é de 2 filhos do passado. Esta história também vai mais além. Está cheia de momentos tão bonitos que mostram que Deus tem algo para dizer a respeito de nós hoje, agora. Com quem é que hoje, não ontem, te pareces mais? Com o filho mais novo ou com o filho mais velho? Com aquele que quer sair, desistir, abandonar tudo e todos? Ou aquele que está dentro porque não tem para onde ir? Ou está dentro, mas com outras ambições? Poder, bens materiais, etc. O filho mais novo, quando partiu, por isso é pródigo e o termo significa isso, gastou tudo o que possuía e mais do que possuía e volta arrependido. E aí, meus irmãos, está o momento mais importante, mais belo, mais especial, marcante, diria. O filho mais novo perdeu tudo, menos uma coisa. O que é? O filho mais novo perdeu tudo. Dinheiro, conforto, claro, regras também, ficou entregue a si mesmo. Mas, meus irmãos, ele não perdeu o lugar da casa do pai para onde podia voltar. Este filho pensou em desistir, mas o pai não desistiu dele. O pai não trancou a porta, não fechou o coração. O pai não desistiu dele. O filho voltou porque conhecia o amor do pai, o coração misericordioso, perdoador do seu pai. O filho chegou ao ponto de não se reconhecer mais como filho. O que é que diz o verso 19? Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isto é arrependimento. Isto é humildade. E hoje, está tudo bem, esquece, pronto, passou. Não. Meus irmãos, lemos que Deus perdoa. Mas é preciso nós nos arrependermos dos nossos pecados. Nós temos que fazer essa limpeza na nossa alma para que a bênção do Senhor desça sobre as nossas vidas. Antes que o filho mais novo pronunciasse o discurso que tinha preparado, é interessante que ele começa: se eu disser ao meu pai que já não sou digno de ser chamado seu filho, e que não me importo de ser tratado como um empregado, como um trabalhador, porque o meu pai trata os trabalhadores como filhos. Ele tinha preparado esse discurso.
E ele sabia que o pai era um homem coerente, justo. E estamos a falar não do Luís, estamos a falar de Deus, Pai Todo-Poderoso. Por isso ele é o personagem mais importante desta história. Este filho podia ter perdido tudo, mas não perdeu a sua identidade. Eu sou filho de um pai especial. Eu não estou a exigir de novo os meus direitos, o meu quarto, a minha cama, a minha posição, porque eu precipitei-me e saí antes do tempo. O pai deste filho é como o nosso Deus, que não se esquece de nós, que não nos abandona e que está sempre de braços abertos para nos acolher de volta. Esta história também nos coloca diante do filho mais velho. E aqui, meus irmãos, transportamos para o conceito da igreja, para a casa do Pai. Talvez este filho mais velho seja muito parecido com cada um de nós. Nós somos aqueles que estão na igreja, que são mais próximos de Deus, pensamos nós, mas com um coração distante, que não estamos abertos, dispostos, atentos a acolher aqueles que chegam com os braços abertos. Mas, antes pelo contrário, a sentirmos inveja, a criticarmos, está a ser recebido assim, chegou há 2 dias e eu que estou aqui há tantos anos, não tenho uma festa, não tenho uma homenagem. Nós somos mais parecidos com o filho mais velho. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 15, verso 8 e 9, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados pelos homens. Esta parábola, meus irmãos, desafia-nos, diante do filho mais novo e do filho mais velho, a termos um coração parecido com o Pai do céu, o nosso Deus, o Deus de toda a misericórdia, que nos busca, que nos encontra, que nos alcança, que nos envolve. Eu gostei da expressão, cobriu o seu filho com beijos. Quando o nosso coração está longe, é complicado. Quando estamos distantes de Deus, quando cumprimos a nossa formalidade religiosa de vir à igreja, dar o dízimo, cantar e sair com uma boa imagem, mas o nosso coração está longe, foi mais uma rotina. Então isso é negativo, não é suficiente para agradar o Pai. A Bíblia afirma que Deus é amor, lá 1 João 4. Deus é amor e aquele que vive no amor permanece em Deus e Deus nele. O nosso Pai, o nosso Deus é aquele que nos abraça, aquele que nos envolve e que nos permite recomeçar. O que somos como filhos de Deus? O filho pródigo perdido ou o filho incompreendido? Também perdido. Ambos os filhos estavam perdidos. Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho do Deus Pai? A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Se crês, se te arrependeste dos teus pecados, então tu és filho de Deus. Todo aquele que crê e aceita Jesus como Senhor e Salvador e se arrepende dos seus pecados, é filho de Deus. Merece o abraço de Deus, o acolhimento de Deus. Que esta parábola, meus irmãos e meus amigos, seja um mapa, um norte, uma bússola, um caminho de conversão, de volta para o Pai. Não importa onde estamos, se na igreja, se no mundo, se nos divertimentos do mundo, não deixamos de ser filhos de Deus. Aquele filho não deixou de ser filho de Deus quando estava com as prostitutas. Hoje, o Pai do céu está de braços abertos
aguardando o nosso retorno humilde e contrito. Façamos o caminho de volta para os braços do Pai. O problema deste filho, o filho pródigo, assim como o filho mais velho, era a dificuldade de sujeitar à vontade de Deus. E quando nós não estamos sujeitos ao Pai, à casa do Pai, às regras, que é difícil, uma criança rejeita as regras, mas elas são necessárias. A não sujeição ao Pai é rebeldia. E isso leva-nos muitas vezes a sair e a deixar aquilo que temos de tão bom. Mas Deus mesmo assim permite que possamos cair no nosso próprio orgulho. E a melhor queda que nós podemos dar é quando caímos em nós, como aconteceu com o filho pródigo, e reconhecemos que fora do Pai, fora da casa do Pai, não somos ninguém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós queremos ser submissos à Tua vontade. Obedecer, Senhor, e não apenas cumprir regras. Não queremos viver no medo, nós queremos viver na alegria do Espírito Santo. Abençoa-nos, Senhor, como Teus filhos. E quando cairmos, que nós possamos reconhecer que na casa do Pai há amor, há perdão, há vida em abundância. Abençoa, Senhor, o Teu povo, aqui, lá em casa, onde se encontram, que todos possamos, Senhor, voltar para os braços do Pai, para a festa com a Igreja do Senhor, com os escolhidos que estão na glória, porque haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é confronto, sim, mas é esperança e ânimo para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.